Quero deixar com todos vocês a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta, a missionária Carmen, pela misericórdia do Senhor, pela misericórdia de Deus, o qual o Senhor assim, veio me chamar e escolher. Porque a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque poucos estão até mesmo dispostos a seguir a palavra do Senhor conforme ela manda. E ela diz, porque o Senhor, Ele veio a este mundo até mesmo para trazer a palavra de salvação, a palavra de fortalecimento, a palavra de socorro, uma palavra de esperança, até mesmo para aqueles que não tinham até mesmo esperança em suas vidas. E Jesus andava de cidade em cidade, pregoando acerca do reino dos céus. E Jesus encontrou até mesmo em seu caminho pessoas que estavam até mesmo sem ter até quem viesse estender as mãos para ele ou até mesmo para ela. O Senhor, Ele curou tanto homem como mulheres, jovens, até mesmo criança. Porque pela palavra nós vemos que o Senhor até mesmo curou paralíticos que havia anos e anos esperando até mesmo um milagre em suas vidas. E o Senhor também curou mulheres, conforme aquela mulher do fruto de sangue que sofria 12 anos e já havia gastado todo o seu dinheiro, tudo aquilo qual ela tinha, até mesmo em suas mãos. Assim também como Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que tinha apenas 12 anos de idade. E Jesus fez grandes maravilhas. E eu quero dizer para você que Ele ainda continua fazendo. Basta somente você crer, você acreditar, você confiar e querer também ser abençoado, ser curado, ser até mesmo uma bênção na mão do Senhor. Porque a própria palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 46, eu quero deixar para todos vocês, o qual nos diz a fé perfeita que aquele que crê tem em Deus. Deus requer de cada um de nós uma fé perfeita, uma fé segura, uma fé inabalável. E diz assim a palavra do Senhor, o qual o salmista assim vier a dizer e deixar escrito para cada um de nós, para que venha servir até mesmo como exemplo, um exemplo de fé, de confiança, de esperança. E ele dissera, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você que está com o coração angustiado, você que está se sentindo até mesmo, quem sabe, perseguido, ou com problema até mesmo que para a medicina não tem jeito, não tem solução, pois crê e acredita que Jesus é médico dos médicos. Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus é socorro. Deus está presente ao teu lado a toda hora, a todo momento, a todo instante, o qual você precisar. Porque está escrito na palavra do Senhor que Deus
Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E Ele está do teu lado a todo instante, a toda hora, ao qual você gritar por Ele, chamar por Ele. Ele vai se apresentar dizendo: eis-me aqui, eis que estou contigo, eis que não te deixarei, porque eu sou Deus, eu sou Senhor da tua vida. Até mesmo. Saiba que este socorro que vem de Deus não falha. Este socorro, o qual vem do Senhor, ele é imediato. Porque o Senhor diz em sua palavra que ele dará ordem aos seus anjos para até mesmo te guardar, para te livrar, para te proteger, até mesmo. Porque ele tem sobre ele anjos para que possa te socorrer na hora que você estiver até mesmo sem saber o que fazer da sua vida. Você não vai precisar sair correndo de um lado para o outro, até em busca de socorro. Basta somente você dobrar o seu joelho e falar com Ele. Fale com Deus, porque a palavra do Senhor diz: buscai-me-ei e me acharei, quando me buscaste de todo o vosso coração. O Senhor próprio diz que acharás a Ele, assim fazendo, buscando de todo o coração. É preciso, é necessário o homem, a mulher, buscar ao Senhor de todo o seu coração. E buscar a Ele enquanto se pode achar. E invocá-lo enquanto está perto. Porque a palavra do Senhor diz que eis que cedo venho. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E a tua coroa é a salvação da tua alma. É a salvação qual tem Deus preparado para você. Tem Deus até mesmo aguardado esta coroa também para te coroar no último dia da sua vida. E a bênção, a maior vitória em que nós podemos obter do Senhor é a salvação da nossa alma. Porque não existe, não tem milagre maior do que a salvação de uma alma. O Senhor veio para salvar o que se havia perdido. E antes éramos perdidos e fomos achados pelo Senhor. Nós fomos encontrados por Deus. E a palavra do Senhor diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas sim Ele que nos escolheu. Foi o Senhor que fez a escolha. Esta escolha do Senhor de Deus, Ele que escolheu, e Ele te escolheu, Ele fez a escolha certa. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor diz que Deus não é homem que minta, nem é filho do homem que se arrepende. Se Ele te escolheu, Ele sabe a quem Ele veio escolher. Porque Ele não tem nele dúvida, até mesmo da escolha o qual Ele fez, escolhendo você para ser um salvo, para estar até mesmo na glória, para estar até mesmo junto dEle, conforme diz no livro de São João, capítulo 14, versículo 1, o qual diz: não vos turbe o vosso coração, crestes em Deus, mas creste também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, não vos teria dito: vou vos preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. E o Senhor não quer ficar lá no céu só
Ele quer que você esteja ao lado dele. Ele quer que você esteja junto dele. O Senhor foi preparar-nos lugar. E este lugar, pela ida do Senhor, eu creio que já está preparada. E lá estar, somente aguardando por você. Está lá a morada somente aguardando por todos nós. Para que naquele grande dia, o dia da volta do Senhor, o dia da até mesmo chamada dele por você, que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Estou preparado, estou preparada para estar até mesmo junto do Senhor. Você que está aí desesperado, desesperada, sem mais o que fazer da tua vida, achando que não tem solução, eu quero dizer para você que Jesus é a solução. Jesus é a esperança para a sua vida. Jesus, Ele é o socorro para você. Ele te socorre, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Porque Ele próprio diz na sua palavra: eu não vos deixarei órfãos. Eis que enviarei o Consolador para que esteja convosco todos os dias de vossas vidas. E o Consolador, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco. E Ele está do teu lado nesta hora, até mesmo para te socorrer, te ajudar, para te sustentar. Não temas, diz o Senhor para ti nesta hora. Não temas, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor da tua vida, eu te sustento, eu te tomo pela mão direita e te digo: eu estou contigo e não te deixarei e nem te desampararei. O Senhor não te desampara. O Senhor não desampara ninguém. Basta somente você crer, acreditar. E a Ele aceitar, você que não aceitou. Aceita a Jesus. Glória a Deus, aleluia, porque Ele é o Salvador da nossa alma. No livro de São João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, até mesmo, e que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Jesus tem vida eterna para te dar, Deus tem vida eterna para te dar. E esta vida que Deus tem para te dar não é uma vida passageira, é uma vida para sempre, é uma vida eterna. E se você está sofrendo, e se você está padecendo, o Senhor quer te ajudar, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer estar junto de você. O versículo de Salmo, capítulo 46, 2 diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela tua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, e o santuário
das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não se abalará. Deus ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embrevecerão. Os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não tem outro refúgio que o ser humano, que o homem, que a mulher possa até mesmo ir em busca, senão Deus. Deus é refúgio. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Deus é aquele que tudo pode na sua vida. Creia, acredite, confie. Confie nesse socorro, porque este socorro, ele não vai falhar na sua vida. Este socorro não falha. Deus nunca falhou e nunca falhará. Pois a palavra do Senhor, ele nos diz, a palavra do Senhor nos relata dizendo: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Passa terra, passa céu, passa tudo, menos a palavra do Senhor. Esta palavra permanecerá. E ainda diz mais: não será tirado um tio ou um jota dela. Ninguém pode acrescentar e nem tirar nada do que está escrito na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela tem poder. E o Senhor diz em sua palavra: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder é-me entregue, diz o Senhor em sua palavra. E a palavra do Senhor, ela é fiel. Nela você pode acreditar, nela você pode confiar. A palavra do Senhor, de Deus, não é palavra de um homem qualquer, de uma mulher qualquer, mas sim do próprio Criador, do próprio Deus que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Tudo foi criado por Deus. Tudo foi feito por Deus. E Deus fez tudo segundo a sua palavra. Até mesmo na criação do homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O pai ali falava com seu filho que era e é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus era o verbo, porque diz a palavra que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou dentre nós. Jesus é a palavra, o qual estava com Deus e era Deus. Pois a palavra do Senhor não volta vazia.
E eu creio que nesta hora, neste momento, esta palavra está entrando no coração teu que está me ouvindo aí nesta hora. Você que está chorando, você que está desesperado, você que está desesperado até mesmo, até sem saber o que fazer, peça a direção ao Senhor, peça a direção a Deus, porque Ele vai te conceder, Ele vai te dar a direção certa, Ele vai dar a você o entendimento, Ele vai dar a você a compreensão e vai falar para você o que você deve fazer. Confie, acredite que Deus, Ele pode mudar o quadro da sua vida, Ele pode mudar a sua vida. Basta você acreditar e você querer. Porque o Senhor próprio diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alívio Jesus tem para te dar. E este alívio que Jesus tem para te dar, só Ele pode te ajudar, só Ele pode te dar. Pois sabemos que a medicina, ela faz até onde cabe a ela fazer. Mas aquilo qual ela não pode fazer, o Senhor pode fazer por você. O Senhor pode até mesmo mudar esta situação, o qual você se encontra. Você que está desenganado pela medicina, você que pensa que tudo acabou, eu quero dizer para você que ainda há esperança. Porque enquanto há vida, há esperança. O Senhor pode mudar a tua situação. Se tu creres, tu verás a glória do Senhor, tu verás a glória de Deus. E assim eu deixo para você a paz do Senhor. E vá à igreja, vá ao encontro do Senhor. Vá à igreja mais próxima da tua casa. E lá, aceite a Ele, a você que não aceitou. E a você que está desviado do caminho do Senhor, volte, retorne enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando. A palavra do Senhor diz que ninguém sabe até mesmo a que hora que Ele haverá de vir. Se bem um pai de família soubesse a que hora que haveria de vir um ladrão para minar a sua casa, a palavra do Senhor diz que ele vigiaria. E ele não deixaria que o ladrão viesse minar, pegar, roubar, até mesmo os bens que ele tem em sua casa. Assim também será a volta do Senhor, assim também será a vinda do Senhor. O Senhor virá como ladrão, a Bíblia diz. A hora ninguém sabe. Será meia-noite, se será 3 horas da manhã, ou se será 6 horas da manhã, ou se até mesmo ao decorrer do dia. Ninguém sabe. Só se sabe que Ele voltará. Jesus virá. Jesus veio, morreu, ressuscitou o terceiro dia e subiu para a glória, para junto do Pai. E Ele está à direita de Deus, intercedendo por você, intercedendo por todos nós. Jesus intercede. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu creio que Ele está intercedendo por você nesta hora. Você que está aí, o Espírito Santo do Senhor de Deus intercede por você.
Ele pede ao Pai por você. Ele fala com Deus por você. Jesus está voltando. A palavra do Senhor diz: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Pois sabemos que para tudo nesta vida tem que ter uma preparação. Assim também a nossa salvação para com Ele. Devemos nos preparar a cada dia. Devemos estar nos preparando dia após dia. Assim como uma noiva, ela se prepara, se ornamenta, né, para casar. Assim o noivo também se prepara, né, para ali receber aquela mulher como sua mulher. E ele se prepara, ele faz plano, ele projeta, né? Faz projeto. Como vai ser, de que maneira vai ser, quantos filhos vão ter, até mesmo. Assim também somos nós, Senhor. Assim somos todos nós. Devemos nos preparar cada dia mais para encontrarmos com Deus, com o Senhor. Pois estamos nos preparando. A igreja somos nós. E temos que nos preparar para encontrar com o Senhor naquele grande dia. E será um dia glorioso. Será uma felicidade muito grande para os salvos em Cristo Jesus. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu já sou salvo, ou eu já sou salva, porque aqui é uma preparação. Aqui nós estamos nos preparando para subir, para estar com Deus, para estar com o Senhor. Enquanto estivermos aqui, devemos estar nos preparando cada vez mais, cada dia mais, para encontrar com o Senhor. Para que o Senhor não venha nos pegar desapercebidos, para que o Senhor não venha nos pegar, apanhar despreparada, sendo como as virgens prudentes. A Bíblia, a palavra do Senhor fala que havia 10 virgens, 5 era prudente e 5 era louca. E devemos ser como as prudentes, aguardando a volta do noivo. O noivo é Jesus. A igreja é sua noiva. E nós estamos à espera do noivo. A igreja do Senhor espera pela volta dele. E ele virá a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante. E devemos estar preparados. Estar nos preparando. Estar atento à voz da última trombeta. Pois a trombeta vai tocar. E devemos estar ligados para que nós possamos ouvir o som da trombeta. A trombeta vai soar. Pois sabemos que muitos temem esta palavra da volta de Jesus, do som da última trombeta. Mas é a realidade, é a verdade.
E todos devem saber que assim conforme existe esta nossa vida, esta nossa carne, dentro do nosso corpo também existe uma alma. Tem uma alma dentro do nosso corpo. E esta alma, Deus pertence, para Deus ela quer ir. Para Deus, com Deus ela quer estar. Muitas das vezes a carne puxa para um lado, mas o espírito puxa para o outro. Mas devemos estar revestidos do Espírito Santo do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para resistir até mesmo a tentação, ao qual a Bíblia, a palavra do Senhor diz que haveria de vir sobre a vida da pessoa. Deus, Ele é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor diz em sua palavra: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus, submeter a Deus, a fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus, pregoar a palavra do Senhor enquanto há tempo, porque a palavra do Senhor diz que dias virão em que ninguém mais poderá até mesmo falar da palavra do Senhor. E temos meios, formas, maneiras de levar a palavra do Senhor, de estar falando do Senhor, conforme estou falando com você aí agora. Eu estou aqui, na minha casa. Você está aí na tua casa, você está aí no seu carro, você está aí, quem sabe, viajando, indo, de férias para algum lugar, ou até mesmo indo para levar a palavra do Senhor, e você está aí ligado nesta palavra. A palavra, ela não é minha. A palavra não é do ser humano, a palavra é do Senhor. A palavra é de Deus. E esta palavra, que é do Senhor de Deus, que é nos dada, nós devemos falar e não nos calar. É granjear. Pois o Senhor distribuiu talentos. A um ele deu 10, a outro ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Um talento. E não vamos fazer como aquele que, recebendo 1 talento, enterrou. Até mesmo para apresentar, ao seu Senhor, que deu, confiou a ele, para que ele granjeasse, ganhasse outros talentos. Talento, dons de Deus, do Senhor, para ganhar almas para o reino dos céus. O Senhor manda que nós venhamos falar da sua palavra, falar até mesmo da sua volta, a vinda do Senhor. Eclesiastes 3, primeiro diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para tudo. Há tempo de nascer e há tempo até mesmo de partirmos. Sabemos que um dia teremos que prestar conta diante do Senhor, diante de Deus. Iremos prestar conta ao Senhor daquilo qual Ele nos confiou
Ele colocou as nossas mãos. E não vamos nos apresentar diante do Senhor de mão vazia. Teríamos que apresentar ao Senhor aquilo qual Ele nos entregou. Ele nos confiou. Ele nos escolheu. Ele acreditou em mim. Ele acredita em você. Está acreditando em você nesta hora. Até mesmo. A morte do Senhor não foi vã. O Senhor não morreu por acaso. O Senhor morreu para salvar a tua alma. O Senhor morreu para salvar a minha alma. O Senhor morreu para salvar a alma de todos aqueles que a Ele aceitassem. É necessário nascer do Espírito. É preciso nascermos até mesmo no Senhor, em Deus. A palavra do Senhor, ela é bem clara, o qual nos diz: eu sou a luz do mundo. E aquele que está em mim farão obras maiores do que as que eu faço. E o Senhor nos diz: nós somos o sal da terra. E somos a luz do mundo. Porque o Senhor está em nós. E se o Senhor está em nós, esta luz que é Jesus brilha em nossas vidas. Ela tem que brilhar no nosso rosto. Ela tem que brilhar nos nossos olhos. As pessoas têm que olhar para nós e ver o brilho do Espírito de Deus na nossa vida. Tem que ver Jesus em nossa vida. Tem que ver o Senhor em nós. Até mesmo. Porque a vida o qual nós temos não nos pertence, mas sim pertence ao Senhor. É do Senhor que nós viemos. E para Ele, todos querem ir. Mas para isso é necessário haver um esforço, até mesmo da nossa parte, para que possa estar junto do Senhor. A Bíblia, a palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado à força. Não é com facilidade, mas por esforço, por merecimento. A porta, a palavra do Senhor diz que a porta é apertada, a porta é estreita. E o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai a Deus senão por Jesus. Não adianta ninguém querer ir de outra forma, de outro meio, ou dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, até mesmo, porque não vai conseguir chegar até a Deus sem ser por Jesus. Jesus é o caminho que leva a Deus, que leva ao Pai, que leva ao céu. E você que está aí, pensando até mesmo o que você vai fazer, como você vai fazer, eu quero te dizer que você pode aceitar Jesus, levantar tuas mãos, entregar o teu caminho, a tua vida ao Senhor. Salmos 37, do 3 ao 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais, ele fará. Deleita-te no Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Quando a palavra do Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor, não é um caminho qualquer que você caminha, anda por ele, não. É a sua vida. Entrega o teu caminho, a tua vida, o seu coração. Entrega-te por completo.
para Ele, para o Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer na tua vida. O mais Ele vai conceder para você. Entrega tudo na mão do Senhor. Entrega o seu viver na mão do Senhor. Entrega-te por completo, corpo, alma, espírito ao Senhor. Porque Ele vai se agradar muito de você, se você assim o fizer. O Senhor achará graça sobre você. O Senhor achará até mesmo a graça sobre a sua atitude que você vier tomar para com Ele. O Senhor, Ele te ama. E Ele te chama dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. Vá até o Senhor. E com certeza Ele vai te receber de braços abertos. Ele não vai negar, você. Porque Ele diz na palavra dele, se vos negaste a mim, eu vos negarei diante do Pai. Se você for ao Senhor, o Senhor irá até você, até o teu encontro. Ele apresentará você a Deus. Ele vai entregar você ao Pai. E você saberá que Ele é Deus. Ele é Senhor da tua vida. Não perca mais tempo. E eu tenho certeza que você vai dizer assim, se eu soubesse que é tão bom, gostoso, maravilhoso estar na presença do Senhor de Deus, eu já teria aceitado a Ele há muito mais tempo. Eu já teria entregado o meu viver, a minha vida, o meu coração para Ele. Eu tenho certeza que você dirá estas palavras. Se assim você fizer, faça assim. E você vai ver como é maravilhoso, qual é maravilhoso estar na presença do Senhor. Servindo a Ele em espírito e em verdade. Fazendo a vontade dEle. É muito gostoso, é bom, maravilhoso demais estar na presença do Senhor. Eu te digo de exemplo. O Senhor, Ele está contemplando todos os moradores da face da terra. Porque Ele diz em Isaías 59, primeiro, que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa salvar. E nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. A mão dele não está encolhida, mas sim está estendida sobre a tua direção nesta hora. Está estendida sobre a tua vida nesse momento. Está te dando livramento, está te dando escape, está te dando saúde, está te dando graça, está te fortalecendo até mesmo nesta hora aí que você se encontra. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, até mesmo. Eu sei que teu coração está palpitando aí, está até mesmo na vontade do Senhor, ou até mesmo querendo estar na vontade do Senhor, no centro da vontade do Senhor. Eu creio e acredito nisto, que você está aí ansioso, até mesmo, para estar junto do Senhor de Deus um dia.
Mas isto só poderá acontecer se você aceitar a Ele, você que ainda não aceitou. E você que aceitou, permaneça firme, continue firme, como uma rocha inabalável. Porque a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Esse é os que confiam no Senhor, os que acreditam no Senhor, até naquilo qual Ele pode fazer por você, aquilo qual Ele pode realizar na sua vida. Conforme Deus fez o mundo do nada, nada existia. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele movia-se sobre as águas. E Ele fez do céu a sua morada. Mas Deus existia. Deus já existia. Antes de tudo existir. Antes de tudo ser formado por Ele. Ele já existia. Porque Ele movia-se sobre as águas. Mas Deus, sendo tão grande, tão maravilhoso, Ele queria sim que estivéssemos junto dEle, para com Ele. Ele não queria mais viver, estar sozinho. E por isso Ele escolheu-nos até mesmo. E é maravilhoso saber que somos escolhidos por Deus, escolhidos pelo Senhor. E ser escolhidos por Deus é a coisa gloriosa, maravilhosa. Seja escolhido por Deus, seja escolhido pelo Senhor. E faça dessa escolha valer a pena, até mesmo. Amém? E que a paz do Senhor esteja contigo. E que a graça do Deus Pai, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com você, seja com o seu lar, seja com a sua família, seja na decisão em que você vier tomar. E tome a melhor decisão da sua vida. Tome a melhor decisão de estar na presença do Senhor, de estar na casa do Senhor, de buscar a Ele enquanto você pode achar, e invocar Ele enquanto está perto. Faça essa escolha. Faça valer a pena você estar até mesmo nesta vida, porque se você está nesta vida, foi o Senhor que concedeu ela a você. Se você está ouvindo, foi o Senhor que concedeu a você o ouvido perfeito, os olhos perfeitos, para você olhar, ver, enxergar, uma boca para você falar, as mãos para você movimentar, até mesmo. E faça valer a pena tudo isto que o Senhor te deu, o Senhor te concedeu, para a glória dEle, para o louvor dEle. E não somente para ter, nem somente para obter, não, mas para ser usada. Usada para fazer as coisas boas, para estender sobre o necessitado, para estender sobre a vida daquelas pessoas que precisam ser abençoadas. E a palavra do Senhor diz bem claro: se vos abençoar, eu os abençoarei. E a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus, aquele qual vive e reina para todo sempre.
A paz do Senhor seja sobre ti. Em nome de Jesus. Amém.